Olá, pessoas! Bem-vindas ao Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje daremos continuidade à nossa série Verbos, falando de classes gramaticais, tá certo? Só que verbo é uma série gramatical um pouquinho mais complicada, precisa de mais de uma aula para poder falar com vocês, de uma forma que vocês compreendam esses pormenores aí que de repente foi passado em menos de um minuto e vocês não entenderam nada. Então, bora lá! O que acontece? Na primeira aula eu falei para vocês sobre os elementos que formam um verbo, que aí é um grande Lego. Você tem ali pedacinhos que vão formando o verbo e esses pedacinhos têm ali cada um a sua função. E na última aula eu falei sobre conjugação. Hoje nós vamos falar sobre as flexões verbais e como essas flexões estão ligadas às desinências verbais. Por quê? Porque os verbos vão ter presente, passado, futuro, se eles tiverem tempo, tá? E estão ligados a pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Por quê? Porque são as pessoas que fazem o verbo, né? As pessoas. Quando eu falo de pessoa, gente, eu não falo diretamente de gente, tá? Por exemplo, se eu falar a caneta escreve, caneta não é gente, mas a caneta está fazendo uma ação. Então, quando a gente fala em pessoa verbal, a gente está pensando no elemento que faz essa ação, que age, né? Porque o verbo é essa questão de agir, tá? De agir ou de estado, conforme eu já expliquei na primeira aula, ou até fenômeno da natureza, certo? Primeira aula, olha o link aí. Então vamos lá, pensando na questão das pessoas, que eu acabei de falar para vocês que ele vai ter o singular e vai ter o plural, tá? E aí a gente vai lembrar das aulas sobre pronomes. Porque ele está ligado à primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa do singular, tá? E a primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa do plural, tá? Primeira pessoa, quem fala, né? Quem faz. No caso sou eu. No singular só sou uma só. Se eu me juntei com outra pessoa, aí viramos nós, tá? Segunda pessoa, tu, que é aquela pessoa que ouve. A segunda pessoa, eu sou a primeira pessoa, eu sou mais importante, porque eu falo, certo? Então você precisa me ouvir. Só que para eu ser importante, você tem que me escute. E aí eu vejo a segunda pessoa que é tu. Aham, entendeu? Olha a dica. E quando tu está com outra pessoa, vira vós. Tá certo? E a terceira pessoa, nós temos que falar sobre alguma coisa ou sobre alguém, certo? Então nós falamos sobre ele ou sobre ela. E no plural, eles, elas. Fechou? É isso, tá? E a gente consegue identificar qual é a pessoa verbal, às vezes pela desinência. Então tá lá, por exemplo, falo ou falamos. Então o que acontece aqui? Eu tenho o ozinho aqui, que é uma desinência de tempo e de pessoa. Por que de tempo? Porque eu sei que através desse o eu estou tratando do tempo presente. E por que pessoa? Porque eu sei que eu estou falando da primeira pessoa do singular. Então, quando eu pergunto para você, quem falo, né? Quem falo? Coisa esquisita, quem falo? Então, porque eu falo, né? Tá vendo? Ele já entregou. Por isso que nós temos o sujeito desinencial, porque é justamente a desinência do verbo que entrega quem é o sujeito. Olha que bacana. Falamos, mesma coisa lá. Falamos, quem? Quem falamos? Né? Nós falamos. Ok, entregou. E aí eu também sei que é a primeira pessoa do plural. Então aqui é a primeira pessoa do singular e o outro a primeira pessoa do plural. Olha que bonitinho. Então, quando está lá, outro verbo, lá, falas. Ou faleis. Tu falas. E esse Szinho que foi colocado, não significa que esse Szinho está no plural, tá? Presta atenção que o S, ele fica indicando o plural para substantivo. Para verbo, ele indica simplesmente qual é a pessoa que está falando ali no caso. Então, esse S incluído no verbo, na desinência, me indica que é a segunda pessoa, que é tu falas. Entendeu? E falei, vós faleis, vós, aqui, ó. E aí eu sei que é a segunda pessoa do plural, que aqui eu me refiro ao vós. Tá? Olha que bonitinho. E aí, quando a gente quer falar da terceira pessoa, é a mesma coisa. Aí eu vou jogar no fala. Ele fala ou eles falam. Então, olha aqui. Ele fala, só o azinho aqui já indica que é a terceira pessoa do singular. E o mzinho aqui indica que é a terceira pessoa do plural. Ó, que bonitinho. Para encerrar essa aula,
das flexões, falando aí de variação linguística. Porque eu mostrei para vocês aqui quais são as pessoas. Só que, atualmente, a gente usa também, em diversas regiões do Brasil, o você, né, para poder falar com a minha segunda pessoa. Ou vocês também, segunda pessoa no plural. Então, o que acontece? Aí, gente, eu abro uma exceção gramatical, porque o você realmente está se referindo à segunda pessoa, mas eu não vou fazer conjugação com um verbo de segunda pessoa, e sim com um de terceira, porque a razão primitiva do você é um pronome de tratamento, e pronomes de tratamento combinam-se com os verbos de terceira pessoa, tá? Nossa, só é confuso? Sim. E quem fez a confusão foi você, hein? Porque você preferiu usar você em vez de tu, tá? Tem lugares que falam tu e fala bonitinho, tu falas. Tudo bem? Outros lugares que falam tu fala. Aí me joga o verbo na terceira pessoa. E tem lugares que fala você fala. Ok, você tem essa liberdade, todo mundo se entende. Mas se lembra que, embora seja um pronome aí que faça referência à segunda pessoa, ele se conjuga na terceira pessoa do singular ou do plural. Da mesma forma lá que a gente usa o agente, né? A gente também curte esse gente aí. Esse agente é o nós. Então, embora a gente seja uma referência à primeira pessoa, eu vou ter que conjugar verbos no singular. Olha que interessante, tá? Então, a gente faz, não a gente fazemos, tá? A gente gosta, não a gente gostamos. Então, presta atenção, já que é para usar variação, usemos da forma um pouquinho mais adequada dentro da gramática. Isso que eu estou falando de gramática, tá, pessoas? Não estou falando aqui de preconceito linguístico. Que existe as pessoas que falam, a gente falamos, e olha que bonitinho que as pessoas fazem. Ela fala, a gente falamos porque elas pensam, pô, estou no plural. Só que, como a palavra a gente está no singular, o verbo acaba ficando no singular também, embora dê essa ideia de coletivo. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido, de verdade mesmo. E aí a gente volta na próxima aula para poder falar de tempo verbal. Bom, um beijo grande, até breve.